Vamos hoje de português. E aí você vai abrir a sua apostila na página 95. Só que antes, a tia Jana deixou uma pergunta na aula passada se você sabia o que era uma bergamota. Você sabe o que é uma bergamota? Vou te dar uma dica. Você já comeu uma bergamota? Não descobriu? A bergamota é uma laranja, significa laranja. E guria, no balãozinho que a mãe está usando, é relacionado à menina, que nós chamamos, né? Menina, mocinha, lindinha. Então, no sul, as pessoas chamam de guria. Mas a bergamota eu peguei no seu pé. Você não conseguiu descobrir. Aliás, só conseguiu saber o que era uma bergamota quem entrou no Hangout. Então, nós vamos para a página 95, lembrando que na aula passada nós estudamos alguns vocabulários que são usados em alguns estados. Então, quanto mais no interior, mais a fala das pessoas são diferenciadas. E hoje nós vamos estudar a variação linguística. E aí nós vamos entrar nas gírias. Inclusive, eu citei gírias na aula passada. Então, nós vamos fazer a atividade juntos e poder marcar o que nós vamos precisar, tá? Então, vamos lá. Número 1. Observe os personagens do causo medida de tempo. Falam de um jeito próprio, ligado ao cotidiano deles, de forma informal. Informal é como a gente conversa. Oi, tudo bem, meus queridos, meus amores da tia Jana, né? Se eu fosse tratar vocês na língua formal, ficaria assim. Tia Jana séria, ilustríssimos senhores ouvintes da aula do 3º ano. Eis-me aqui para passar alguns conteúdos para o vosso entendimento. Gostaram? Nem eu. Então, eu prefiro conversar com vocês assim, né? A gente ri junto, não fica uma coisa muito séria. Também não é minha praia, não. Então, vamos lá. Releia algumas passagens do texto. Vino da comadre Luísa. Brigado, tô com pressa. Pra que pressa? Tá na hora. Então, sublinhe as palavras em que se verifica a linguagem informal. Então, na primeira está a palavra vino, que na verdade é venho, né? Da comadre Luísa. Na segunda frase não é brigado, é obrigado. Então, obrigado. E aí tem a outra, que é estou. Eu não tô, eu estou com pressa. A outra é pra. E aí, na linguagem certa, fica para. E o tá é o tá. Reescreva essas palavras
empregando linguagem formal. E aí, vocês vão escrever que não é vindo, né? É vindo. Então, vocês vão colocar vindo. Nós vamos escrever obrigado. Nós vamos escrever estou, com aquela letra caprichada. Nós vamos escrever o para e nós vamos escrever e a palavrinha está. Então, confere com a tia Jana se você sublinhou. Lembrando que sublinhar é passar um traço embaixo da palavrinha. Vino, obrigado, tô, pra e tá. E aí na letrinha B, vocês estarão escrevendo a palavra corretamente. Então, nós vamos marcar aí. Quando um grupo de pessoas tem uma forma própria de falar, dizemos que existe uma variação linguística. Então, várias formas de se falar. E não é só no meio rural que isso acontece. No dia a dia das cidades, é comum o uso de linguagens mais espontâneas e descontraídas, com gírias, por exemplo. As gírias são palavras ou expressões populares utilizadas por determinados grupos sociais. Inclusive, nós temos grupos sociais que eles só se comunicam através de gírias. E aí a gente não entende bulufas. Então, tem algumas gírias que a gente escuta dos adolescentes, tipo, na época da tia Jana era paquerar, né? Agora é crush. Eu tenho um crush. E aí no início, pra mim, crush era nome de um refrigerante que eu tomava, que era Fanta laranja. Então, a gente fica percebendo que a variação de linguagem, inclusive, acontece muito entre os adolescentes. Nos nossos pequenos já tem. E aí, tá de boa? E aí, beleza? Tem até cumprimento da mão. E agora a gente não pode cumprimentar ninguém. Então, nós temos a variação. Então, nós temos a linguagem descontraída, que é essa linguagem que a tia Jana usa para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Nós temos a mistura de gírias. Então, de lugar para lugar, vai se mudando. Ok, turminha? Então tá. Inclusive, vocês usam gírias. Então, não há uma forma mais certa ou errada de falar. Só que tem umas palavras que doem no ouvido, gente. Dói no ouvido. Esse brigado, morri com isso. O mais importante na comunicação é que a pessoa consiga se expressar de um jeito que o outro entenda o que ela quer dizer. Para nos fazer entender, precisamos saber a situação da fala, a intenção que existe ao falar e também com quem e onde falamos. Lógico que nós temos lugares que nós não vamos sair falando, por exemplo, alto e nem dando gargalhadas estrondosas, né? Nós temos lugares para conversar, igual um restaurante. Você não vai conversar num restaurante para todo mundo escutar o que você está conversando. Até porque tem uma mesa ali colada, uma na outra. Então, você pode estar conversando um assunto sério
e a outra pessoa está conversando cheio de gírias. Então, isso acaba chamando a nossa atenção. Na verdade, onde tem palavras diferentes, isso acaba chamando a nossa atenção. Por exemplo, quando argentinos estão conversando, eu paro e fico observando. Eu fico tentando entender o que eles estão... Não é coisa de, ela é bisbilhoteira, não. Não, é que eu quero saber, na fala deles, o que eles estão conversando. Vocês não têm curiosidade de saber o que um japonês está falando? Quando eu conheci um japonês, eu achava que o japonês briga falando o tempo todo. Porque ele faz um... Aí você acha que ele está brigando. Não, ele não está brigando. Ele está te explicando algo que você está precisando. Mas no início, eu vou te falar que, doeu aqui. Porque eles não falam calmamente como a gente fala. É como a pessoa conversando inglês. Tia Jana não entende bulufas de inglês. Só conheço my name is Tia Jana. Foi o que eu aprendi. Então, tem coisas que chamam a nossa atenção por outra pessoa estar usando outra linguagem. Então, a gente acaba aprendendo porque nós somos curiosos. E é essa curiosidade que faz a gente aprender. Número 2. Imagine que você precisará faltar à escola por uma semana. E que para conseguir essa autorização, terá que falar com o diretor. Como você falaria? Então imagina o nosso diretor aí. Tio Rodrigo, você vai ter que faltar uma semana. Como é que você falaria com o tio Rodrigo? E aí, mano, tio Rodrigo, tá legal, tá de boa, vou ter que faltar uma semana. Você falaria assim? Pensa a fisionomia do tio Rodrigo pra você. Choquei agora. Vamos pensar. Vamos lá. Marque com um X a melhor opção. Falando com o tio Rodrigo. E aí, cara, tô precisando ficar fora por uns dias, beleza? Tio Rodrigo. Pensou aí? Tá. Segunda opção. Chegando na escola, falando com o tio Rodrigo. Olá, tudo bem com o senhor? Precisarei ficar ausente por uma semana e vim pedir a sua autorização. E aí? Qual você marcaria? Bom, eu marcaria a segunda. Porque, assim, diretor da escola, por mais amigo, né, que ele goste de conversar, que ele seja, mas ele é o representante da escola, né? Então a gente não pode chegar lá e aí, amigão, tá de boa? Então a gente não pode usar umas palavras assim. Então eu marcaria a segunda. O que você acha? Marca que você acha melhor, ok? E aí, na página 96, é a tarefinha de vocês. Então, vocês têm tarefa, página 96. Pensaram que ia ficar só aí? De jeito nenhum. Tia Jana vai no Gotinhas do Saber. E no Gotinhas do Saber, vocês vão descobrir algumas palavras que são usadas em alguns lugares. Às vezes, as pessoas de um lugar usam uma gíria e quem vive em outra região fala a mesma coisa de um jeito diferente. Então, uma palavra pra gente pode servir para uma coisa. Em outro lugar, essa palavra tem outro sentido. Como aconteceu lá com o nosso pãozinho. Conheça algumas gírias regionais
do Brasil e seus significados. Então, em Manaus, até o Tucupi é muito cheio. Baixa de Égua é muito longe. Pai d'Égua, muito bom, muito legal. Pitiu, cheiro ruim. Pra gente aqui é fedido. Recife, arregar os outros, aproveitar-se de alguém. Cabuloso, pessoa chata. Pala, mentira. Jegue, aquela pessoa está um jegue. Pensou, gente? A pessoa está brega, a pessoa está mal vestida. Pensa a gente falar que alguém está parecendo um jegue. Briga na certa. Massa, muito legal. Vamos lá. E aí nós vamos para o Rio de Janeiro, que é o carioquês. A pessoa está bolado. E ela ficou bolada. Ele ficou bolado. Ele ficou preocupado. Caraca! Eu ainda escuto assim, ó, caraca, moleque! Então, o que é o caraca? Pode demonstrar espanto, surpresa ou desapontamento. Dá uma moral aí. Então, o que é dar uma moral aí? É dar uma ajuda. Já é. Tá ligado? Concordo. Fala sério. Olha, eu tenho uma raiva desse fala sério. Quando eu falo e a pessoa fala sério, mãe. Eu já escutei esta expressão. E aí, ela expressa descontentamento ou surpresa. Você já falou, fala sério para sua mãe. Tenho certeza disso. E a sua mãe, nem dá para contar como é que a sua mãe ficou. Então, vamos continuar aí. Página 96. E aí nós vamos pular. E aí vocês irão fazer página 104, que vai falar da linguagem formal. E aí vocês vão ver qual é a diferença. E da informal. E tem a página 105. E tem também a página 106. Oi? Reclamou? Passo mais. Que aí a gente já termina a apostila de uma vez só. Ah, não, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, boa aula para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo grande, terceiro ano. Tchau, tchau.